Olá, deputada Maria do Rosário, tudo bem? Olá, Mauro. É uma alegria para mim participar aqui da Fórum, nesse teu espaço que tu comandas, em que pese a gente não sabe muito aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, se a gente diz bom dia, mas tem que ser um dia a mais de defesa da nossa gente e de um projeto transformador, porque realmente, como tu podes ver aqui, nós estamos em mais um dia de chuva e Porto Alegre e Rio Grande do Sul vivem um momento de muita dificuldade, de muita dor, existe uma destruição aqui no entorno de toda essa região que a gente está, que é algo inimaginável. É difícil até a gente poder transcrever, dizer o que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul. Vamos conversar bastante sobre isso aí. Realmente é uma situação sem precedentes na história de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, e, na verdade, sem precedentes na história brasileira. Um desastre climático desse tamanho nunca houve antes aqui no país. Vicente Halber chega mais também falando de Porto Alegre. Vicente, que bom que você está aqui com a gente também. Bom dia, Mauro. Bom dia, minha cara companheira Maria do Rosário. Bom dia, né? Como diria Chico Buarque, é modo de falar. Mas o bom dia agora, né, Rosário, é na esperança de nós construirmos dias melhores diante desse tempo ruim que estamos, e digo mais, tempo ruim não só climático, mas eu acho que política, economicamente, socialmente, precisamos mudar esse tempo. Isso é bom. Dispenso-me de apresentá-los, porque sei que vocês se conhecem há décadas, provavelmente. Dois fundadores, não é isso? Não preciso chamar de velho, né, Mauro? Diga que temos alguma experiência no lombo. É isso. Que bom, que bom. Maria do Rosário, deputada, eu queria começar com uma indagação que é assim, me parece uma das questões mais angustiantes que vocês vivem aí, que é assim, a ideia de que, bom, finalmente vamos começar a reconstrução, né? Finalmente virou a página e vamos começar a reconstruir. E parece que isso não chega nunca, né? Parece uma coisa assim meio desesperadora. Imagino que deve ter de depressão, de desespero aí, porque é isso, né? Então, vai reconstruir novo, né? Formação de ciclone extratropical, desculpa, temporais, aulas suspensas. Estou vendo o seu chale, seu agasalho aí também, Vicente, né? 9 graus em Porto Alegre hoje, né? O prefeito de Porto Alegre manda o pessoal voltar para casa, todas as casas inundadas novamente, esse criminoso Sebastião Melo. Ontem à noite, um incêndio de grandes proporções no bairro alagado. Mostrei o vídeo aqui, aterrorizante, né? O carro de bombeiro não conseguia chegar porque as ruas são alagadas e, ao mesmo tempo, incêndio. Enfim, como é que está o cenário neste momento aí? E me fala um pouco disso, sabe? Qual é o estado emocional das pessoas em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, né? Com esse vai e vem o tempo todo aí. Bem, Mauro, a gente anda pelos bairros, conversa com as pessoas, vai às cidades. Particularmente, eu vou falar um pouco mais aqui de Porto Alegre, da nossa região metropolitana, mas o estado como um todo está sob o impacto de tudo isso que nós estamos vivendo. A região metropolitana ainda de um modo especial, porque ela e o Vicente pode trazer com muita propriedade isso, não apenas como engenheiro, mas como alguém que cada vez mais está debatendo os temas ambientais, que já caracterizam a sua própria trajetória. Eles são temas hoje imbricados, eles são temas que andam juntos, os temas ambientais, os temas de saneamento, de infraestrutura. E a região metropolitana recebe os afluentes todos do Guaíba, que formam o delta do Jacuí, e Porto Alegre, de modo especial, a população está com um olhar de muita dor, de muita indignação em determinados momentos, bairro a bairro da cidade. Eu estive a cada dia em um bairro da cidade, em uma região. Posso dizer a vocês que, em que pese as diferenças de cada um, o fato de estarmos com regiões inteiras, como Sarandi, como Humaitá, Navegantes, Farrapos, mesmo o 4º distrito, onde a água baixou um pouco, o Mauro apresentou bem, voltou ao Menino Deus, voltou à Cidade Baixa, ao próprio centro. A região sul de Porto Alegre foi muito atingida com essas últimas chuvas agora,
Então, o que a gente percebe é que a continuidade do problema, do alagamento, a inundação, a água que não vai sair sozinha, e a inoperância do poder público municipal neste sentido, de resolver os problemas da cidade, fazem com que a população esteja vivendo um momento de perdas contínuas, onde a cada dia que pode existir uma esperança, há uma nova condição de perda. E então nós estamos diante de fenômenos de uma situação ambiental, climática grave, como nós sabemos, que já estava anunciada. Em 2023, nós tivemos eventos climáticos graves nessa região, destrutivos no Vale do Taquari, e ali nós já tomamos conhecimento de que 2024 seria um ano, como de fato está sendo, tristemente, de destruição de muito do nosso território regional e do Estado. Isso, portanto, quando nos foi dito ali, precisava ter sido observado de uma forma mais científica, mais aprofundada, com medidas a serem tomadas. Só que é este lado do fenômeno climático, das águas, das chuvas, da intempérie, do clima, ele se soma a outro, que é, ao longo dos últimos anos, a estrutura de proteção da cidade de Porto Alegre foi comprometida pelo abandono da manutenção de partes básicas dessa estrutura. Porto Alegre tem um complexo sistema de proteção das águas pluviais que foi planejado na década de 60, instalado entre os anos 60 e os anos 70, e que deu conta, e o Vicente Valber traz isso, deu conta das questões até aqui, até o ano passado, de forma muito importante e razoável. Se, de um lado, os fenômenos climáticos são mais graves, mais deveríamos ter investido no próprio sistema, na sua manutenção, no seu melhoramento, mas isso não aconteceu. Nos últimos anos, nós vimos o desmonte da estrutura pública, o departamento de esgotos pluviais, um departamento, uma autarquia, assim, um departamento com uma expertise, com conhecimento para o trabalho acumulado de tantos anos. Vicente e outros presidiram e dirigiram esse trabalho na cidade de Porto Alegre, foi simplesmente desmontado, ele foi extinto, e as atribuições foram levadas ao DEMAI, sem que o DEMAI, o Departamento Municipal de Águas e Esgotos, que trabalha com uma outra parte, captação, outra parte do saneamento, outra parte do tratamento da água, da distribuição, esse departamento tão importante, com mais de 60 anos, ele recebeu as atribuições formalmente, mas não as condições de realizar. Então, o que nós temos por trás disso? O desmonte e o projeto de Estado mínimo, que agora resulta numa cidade destruída. Quanto custa a prevenção e qual é o custo da destruição? O custo econômico e o custo humano, o custo na nossa história, nas nossas vidas. Isso tudo é uma tragédia, portanto, anunciada e com responsabilidades. Impressionante, verdadeiramente impressionante. Nós vamos voltar a falar, quero falar bastante sobre a temática político-ambiental, vamos dizer assim, de Porto Alegre, mas olhar para a questão político-ambiental de um ponto de vista mais técnico nesse momento contigo, Vicente. Vicente me mandou um livro dele, de 92, gente, eu fiquei chocado. Eu folheei o livro, folheei figura de linguagem, né, porque folheei de um livro eletrônico, ele não folheia mais com as mãos, né, mas com um cliquezinho aqui. Um livro de 92 com esse título, Prevenir é o Melhor Remédio, no qual você falava da enchente de 41, das lições de 41 e da relevância absoluta das comportas. E a gente veio descobrindo aí ao longo dos últimos 2 meses que as comportas foram abandonadas. Eu mostrei um vídeo aqui, mais de uma vez, nessas últimas semanas, do Eduardo Leite, mais do Sebastião Mello, o ano passado, alegremente falando, vamos derrubar essas comportas horrorosas e vamos ter um porto para todo mundo, você não vai nem precisar pagar ingresso para frequentar o porto. Conta um pouco essa história do que são essas comportas. Elas poderiam ter evitado a calamidade que aconteceu em Porto Alegre ou não, e em que situação nós estamos hoje, Vicente? Com certeza, Mauro.
No ano passado, tragédia anunciada, e bem anunciada. Em março do ano passado, meu sindicato, o Sindicato dos Engenheiros, promoveu um debate sobre a transição energética. E lá esteve um dos debatedores, era do Instituto Nacional de Meteorologia. Faço questão de citar esse importantíssimo trabalho desses profissionais. Aliás, em 2011, a então presidente Dilma criou o CEMADEM, que é um instituto, que é um organismo vinculado ao INMET, que prevê e alerta os grandes distúrbios climáticos. Felizmente e, ao mesmo tempo, lamentavelmente, ele acerta todos. Então, o que disse esse debatedor do INMET? Ele disse, olha, eu estou aqui no Rio Grande do Sul, nós estamos num fenômeno El Niño, esse El Niño está muito agigantado, ele usou esta expressão, ele está muito agigantado exatamente pelo sobreaquecimento do planeta, né, cujos responsáveis somos nós, principalmente os nossos governantes, e apontou assim a região central do estado. Vocês se preparem para chuvas ali por setembro, agosto. Acertou na mosca. Desde o ano passado, há 8 meses, nós tivemos 3 eventos muito fortes de alagamento, de inundações aqui no Rio Grande do Sul. Tempo mais do que... ele ainda disse o seguinte, e se preparem que isso não passa assim num evento, isso vai até abril, maio do ano que vem. Ou seja, acertou na mosca, alertou, portanto, as autoridades que deveriam o tempo inteiro, se não estão, deveriam estar o tempo inteiro olhando para esses profissionais que fazem alertas corretamente e tomando as medidas necessárias. Nós temos em Porto Alegre, fruto justamente a partir do evento de 1941, cuja foto do mercado público você mostrou, no prevenir é o melhor remédio, dói menos, custa menos, é mais sustentável, né? Então, com um olhar para este evento, o DNUS pediu ajuda de engenheiros alemães que estudaram a situação de Porto Alegre, analisaram várias alternativas que estão nessa publicação e, com a inteligência e o pragmatismo alemão, chegaram a uma brilhante conclusão. Vamos colocar em Porto Alegre o que já tem no mundo, em várias partes, ou seja, a gente faz uma barreira, não pode deixar a água invadir. O que você faz? Faz uma barreira para a água não invadir. Então, eles usaram os diques externos, diques internos são aqueles que vão ladeando os arroios. Eu sei que a palavra arroio não é muito comum, vamos chamar de córrego, riacho, né? Que também desaguam no Guaíba, porque o Guaíba pode invadir fazendo o retorno por aqueles arroios, então nós temos os diques externos e internos, e num dos trechos não foi possível fazer esse dique através de uma avenida, então se projetou uma avenida elevada, uma gigante de uma avenida elevada, para quem é daqui, entre a rodoviária de Porto Alegre e a usina do gasômetro. Só que essa avenida nunca se construiu, mas é uma situação semelhante ao Rio de Janeiro, aquela levada que ladeia o porto, quando você vai da rodoviária em direção à Ponte Rio-Niterói. Essa avenida nunca se construiu, também não acho que ela seja tão necessária assim. Embaixo dela, um muro, né? Um muro que seria um dos sustentáculos desta avenida. Isso está na página 24 do Prevenir, né? Então, aí
Feito isso, você precisa acessar o porto. E no último dique antes do centro, na Avenida Castelo Branco, você precisa passar debaixo. Então, ali se colocaram 14 comportas. Não são meras portinhas, são portas gigantes, meio metro de largura, que você, quando o Guaíba começa a passar da cota 3, você vai lá e fecha. Detalhe, Márcio. Elas têm borrachas de vedação que elas enrugam, o prazo de validade delas não é muito grande, elas enferrujam, elas entortam. Como qualquer coisa na vida, você tem que fazer manutenção, no mínimo. Em tempo seco, você vai lá, fecha uma vez por ano, verifica quais os problemas e conserta, simples assim, né? Detalhe importante, aí com o sistema fechado, você impede a inundação sobre Porto Alegre. E as águas, águas falando genericamente, né? Porque as águas que têm que sair são muito esgoto, e quando dá o lixo, né? Que indevidamente está colocado nos esgotos. Como você faz isso? Através de 23 casas de bombas ao longo deste sistema. Estas casas de bombas têm operação 24 horas por dia. Elas devem ter operador e elas devem ter operação e manutenção daquelas coisas mais urgentes, daqueles defeitos. Um defeito lá nas casas de bomba também tem comportas. Defeito na comporta ou um defeito lá na chave de religação do motor, vai lá, arruma na hora. Para isso você tem que ter contrato. Isso tudo você tem que fazer normalmente. Não estava sendo feito normalmente, mas a natureza fez um diagnóstico em setembro do ano passado, na primeira vez nesse período, quando teve que se fechar as comportas, operar o sistema. Ali, de graça, a natureza fez um diagnóstico. Se não anotaram um diagnóstico, pior ainda, deveriam ter anotado. E que o que foi feito de lá para cá, necas. E nós tendo talvez o menor sistema de proteção contra inundações do Brasil, ficamos com a cidade completamente inundada. Pior, as fotos atuais são piores do que essa capa do livrinho que você mostrou. É isso, lamentável. Ou seja, pior do que 1941. Pior. Deixa eu te perguntar duas coisinhas breves, vou voltar com a Maria do Rosário, depois quero voltar contigo. Primeiro, há quanto tempo não eram feitas as manutenções das comportas? E dois, há quanto tempo não eram feitas as revisões e manutenções das casas de bombas? O Departamento Municipal de Águas e Esgoto, numa matéria em jornal, publicou, numa entrevista que foi dada pela direção, publicou todos os seus investimentos desde 2001, para dizer que estava aplicando muito dinheiro, que não é tanto dinheiro assim pelas necessidades da cidade. Aliás, diga-se de passagem, obras e ações importantes que já estão atrasadas. A Rosário lembra, por exemplo, que a cada verão nós temos falta de água na Lomba, na região leste do estado. Tem uma estação de tratamento de água chamada Arado, Ponta do Arado, que se arrasta há 10 anos. Né? Ela é um dos principais investimentos, a gente torce para que ela seja concluída antes do próximo verão, para que, mais uma vez, a gente não passe sede aqui no verão. Né? Então, essas atividades são importantes. Detalhe, não tem um centavo lá registrado para investimento ou manutenção de comportas e casas de bombas. Então, como o próprio DEMAI diz que informa estas atividades de 2001, eu posso deduzir que desde 2001 nós não temos
manutenções regulares. Não estou falando de uma ampliação e uma modernização do sistema, que também já está projetado, e pior, Mauro, em 2014, ainda com o DEP vivo, né, foi feito um plano de ampliação e modernização das casas de bomba, que foi parar na mesa da então presidente Dilma, que despachou que 124 milhões fossem destinados a esse plano. Passou Temer, continuou vivo, o plano entrou Bolsonaro, foi até 2019, plano aprovado, bastava ir na Caixa Econômica, dinheiro a fundo perdido, bastava ir na Caixa Econômica, entregar a última documentação, assinar o contrato, pegar o dinheiro foi perdido. Então, só para dizer como tem sido tratado essa questão, tanto pela gestão anterior, como pela a própria atual gestão, publicou seus investimentos. Tem 1 centavo lá para investimento / manutenção das comportas e casas de bombas desde 2001. Deputada Maria do Rosário, eu digo aqui sempre, o Bolsonaro não inventou o vírus da Covid. De fato, não podemos acusá-lo disso. Mas ele é o responsável por mais ou menos, pelo menos 300 mil mortes a mais do que poderia ter acontecido pela incúria, né, pela maneira criminosa com que ele tratou a pandemia. O Eduardo Leite e o Sebastião Mello não inventaram a chuva sobre o Rio Grande do Sul e Porto Alegre. De fato, não podem ser acusados disso, mas eu digo que eles são o Bolsonaro do Rio Grande do Sul, porque o que eles fizeram para o Rio Grande do Sul é equivalente ao que o Bolsonaro fez para o Brasil na pandemia, ou seja, eles descuidaram, eles não cuidaram, eles não fizeram investimentos, eles ignoraram. E a minha pergunta para a senhora é: e a responsabilidade política e criminal deles? Quem vai cobrar? A sociedade cobra, sem dúvida, e precisa estar atenta a isso. A cidade não foi protegida. É preciso dizer isso com todas as letras. Uma cidade que tem o sistema de proteção instalado, como Porto Alegre tem, este sistema mantido em condições básicas de funcionamento, teria protegido a população da destruição que nós estamos vivendo hoje. Diferente de outras cidades da região metropolitana, que estão vivendo uma situação muito difícil, mas não contam com este mesmo sistema complexo de diques, comportas, muro, deste conjunto de elementos que participa aqui, bombas. Porto Alegre, com este sistema complexo, não deveria estar nesta condição. Ela está nessa condição porque o sistema foi descuidado e a condição de proteção da cidade foi negligenciada pelos atuais gestores. Junto com isso, junto com o descuido com o sistema de proteção, ao desmonte de todo o fazer público da cidade. Vejamos aqui, quando o Vicente traz, o diagnóstico que ele traz é objetivo, e nós nos baseamos na nossa crítica mais profundamente possível no diagnóstico de técnicos, de engenheiros, que demonstram, como os próprios técnicos da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, em uma nota oficial, determinaram, estabeleceram informações claras de que, ao longo dos últimos anos, esse desmonte da máquina pública agrava a nossa situação. Vejamos o próprio DEMAI, Departamento Municipal de Águas e Esgotos. Ele tem um déficit de 2.500 funcionários. Num departamento, em uma autarquia, que tem, em média, 3.500 pessoas, que deveria ter, talvez, 3.500 pessoas, já teve isso, 2.500 servidores a menos, significa estar operando com 1.000. Significa estar operando com baixíssima condição de resolutividade. A lógica de terceirização e desmonte da estrutura pública estava vinculada, e está todo o tempo comprovado isso, a uma vontade, a uma determinação para sucatear e privatizar o saneamento básico de Porto Alegre, o tratamento de água, a distribuição de água. Tanto é que o próprio Departamento Municipal de Águas e Esgotos
o DEMAI, tem cerca de 450 milhões de reais da sua arrecadação colocado no sistema financeiro, nos bancos, que não foram investidos em nenhuma melhoria do sistema nos anos que antecedem essa tragédia que nós estamos vivendo. Por que não havia investimentos? E por que esses recursos estavam no sistema financeiro? Porque privatizado o DEMAI, como é vontade do projeto que governa essa cidade, esses recursos estariam, portanto, de roldão colocados de acordo com o interesse de poucos. A privatização do saneamento é um dos maiores crimes que se pode cometer. Vocês sabem que, ao longo dos últimos anos, nós tivemos a aprovação na Câmara dos Deputados e no Senado do novo marco de saneamento básico que permite este caminho de retirada da responsabilidade pública sobre o saneamento e transformar isso tudo em um espaço essencialmente para o lucro de grandes setores privados. Nós votamos contra isso. E o próprio presidente Lula, quando chegou ao governo, ele tentou de todas as formas a reversão deste processo de privatização, inclusive com medidas legislativas que tomou. No entanto, a Câmara e o Senado reforçaram o caminho da privatização. Saneamento, água, atendimento à segurança da população neste plano são questões de segurança essencial e de qualidade de vida. É por isso, Mauro, que eu tenho sustentado que todo o processo de reconstrução, meus amigos e minhas amigas, precisa considerar a dimensão socioambiental. É preciso recuperar a educação ambiental, é preciso recuperar o tratamento de resíduos, é preciso construir destinação adequada para resíduos, recuperar imediatamente com os recursos que o governo federal está colocando, mas também com estes recursos que o DEMAI tem em caixa, nós temos que recuperar tudo que diz respeito ao sistema de proteção. Não podemos ter a ilusão ou atuarmos de uma forma que o poder público continue sendo negligente. Nós temos como prever, como o Vicente Halber aqui apresentou, que o atual período e o período que se avizinha continuará sendo complexo nesta região do Brasil para as questões ambientais. As chuvas não vão parar, o solo já está encharcado. Porto Alegre vive hoje não apenas a tragédia de áreas que estão há quase um mês com água, que não é uma água limpa, é uma água suja, é uma água com esgoto, é uma água que carrega doenças, que é vetor para muito adoecimento, para a leptospirose, para as hepatites. Isso me traz uma preocupação de modo especial sobre a gravidade do momento sanitário também que a cidade vive. Vocês imaginam que tudo está ali, lixo, esgoto, tudo misturado há 30 dias em comunidades como a Vila Farrapos, Humaitá, Navegante, Sarandi. As pessoas estão sofrendo enormemente com isso e perdendo tudo. E, ao mesmo tempo que nós vemos essa realidade, a gente vê a encosta dos morros da cidade, onde tem áreas de risco também vivendo a dúvida, porque por elas, isso que o Vicente trouxe, a canalização, o tratamento dos córregos, dos arroios, que descem o Morro Santana, o Morro da Cruz, a Embratel, as áreas mais elevadas da cidade, se transformam também num foco de preocupação para a gente, porque esses córregos cada vez mais serpenteiam as casas que estão instaladas em áreas de risco, sem nenhum programa de prevenção de tragédias também nessas áreas. De forma que, neste momento, eu faço um alerta duplo. Faço um alerta de que nós temos uma situação sanitária extremamente difícil para ser resolvida, e por conta do alagamento contínuo e da falta de iniciativas da atual gestão de Porto Alegre de retirar essas águas que estão paradas. São Leopoldo, por exemplo, trouxe desde o primeiro momento bombas externas e instalou. O governo federal está trazendo as bombas, trouxe para Porto Alegre, mas pelo quanto que mataram o DEMAI, pelo quanto que destruíram com o fim do DEP, muita dificuldade instalada na cidade de resolver os problemas graves que ela tem. E as bombas que aí estão, mesmo no período curto que não choveu, elas não foram, não é, Vicente, recuperadas como deveriam. E talvez realmente agora, embaixo d'água,
seja difícil. Por isso que o livro do Vicente continua atual, dizendo prevenir é o melhor remédio. Mas prevenir é algo contínuo. E de agora em diante é preciso mudar essa trajetória e darmos um fim na destruição pública que a cidade está vivendo. Vicente, 3 perguntas. Primeiro, o pessoal perguntando, ainda dá para comprar seu livro? Ele está disponível em algum lugar? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Me conta... Não, eu vou te fazer as 3. Aí você me responde todas elas. Segunda, se aquele projeto do Melo e do Eduardo Leite de derrubar as comportas e fazer o que eles falam, né, de um porto para o turismo e tal, tivesse dado certo, o que teria acontecido com Porto Alegre? E terceira pergunta, se aquele sistema das comportas tivesse sido mantido como era lá atrás nos governos do PT, esses anos todos, o que a gente teria em Porto Alegre? A gente teria... Dá para estimar? Não, teria 10% de enchente, teria 5%, teria 50%. Com o sistema em funcionamento, o que teria acontecido? Então, sem sistema, com o sistema em funcionamento e o seu livro. Esse caderninho foi produzido por interesse público, porque eu não conseguia mais parar de explicar por que aquele desgraçado do muro no centro da cidade que impede as pessoas a acessar o nosso querido Lago Guaíba. Aliás, diga-se de passagem que atrás do muro não tem Lago Guaíba, tem um trecho do trem urbano, do trem suburbano, aqui que nós chamamos de Trenzurb, e o outro trecho é ocupado pelos armazéns do porto. Atrás disso, sim, tem um lago que deve ser mais acessado. Então, já se estudou várias alternativas de um melhor acesso por aí, que nós somos plenamente a favor. Agora, me diziam, vamos derrubar esse muro. Eu dizia, olha, arruma uma picareta bem forte, porque esse muro é muito bem estruturado. E antes de derrubar, me faz a gentileza de ver qual é o outro sistema para complementar, qual é a outra alternativa para complementar o nosso sistema de proteção. E aí dizia, mas vamos então abrir um pedaço. Digo, olha, se você tem um campo cheio de bois e você quer que eles fujam, não precisa derrubar toda a cerca, basta você abrir uma porteira e lá se vai a boiada. Então, não adianta, pela lei aqui, você precisa conhecer 2 leis importantíssimas, já tentaram revogar, parece que no Parlamento de São Paulo, mas nunca conseguiram, a tal lei da gravidade, e que puxa tudo para o centro da Terra, ou seja, vai do ponto mais alto para o ponto mais baixo, e a lei dos vasos comunicantes. O que as águas fazem? Elas são inteligentes, elas obedecem à lei da gravidade, sempre vão para o ponto mais baixo. Então, mas não era a questão explicar o muro, eu tinha que explicar o sistema de proteção contra inundações de Porto Alegre. Então, contamos a história, como é que foi gerado, o que ele é, o que é o sistema de proteção contra os alagamentos, que é o sistema de drenagem, os dois precisam trabalhar integradamente. E esse livro foi patrocinado, a sua produção, justamente para ser um recurso público. E, na época, nós fizemos um esforço danado para divulgar, colocamos nas escolas, nas bibliotecas, ninguém dava bola. Bom, hoje está no mundo. E te sugiro você colocar nas redes, colocar onde você quiser, não tem royalty, não tem preço nenhum, é uma informação de utilidade pública, pode servir, o nosso exemplo pode servir para outras regiões, outras cidades do país, aliás, sistemas parecidos com esse, mais sofisticados, por exemplo, na Holanda, mais sofisticados dos antigos países da Tchecoslováquia, nós vamos encontrar na Rússia também, né? Então, publique ele, divulgue ele, que é algo que nós produzimos para o interesse público e que seja assim. 3, repete, por favor, Melo. Sem o muro, que era o plano original do Sebastião Melo e do Eduardo Leite, que era derrubar o muro. O que teria acontecido com Porto Alegre? Preciso comentar?
Bom, como eu já falei, pela lei da gravidade, a água levanta, ela vai para o ponto, ela se bandeia para o ponto mais baixo. Teria inundado mais ainda do que inundou. Não preciso nem comentar. Uhum. 3. Você estima que, por exemplo, sem o muro, o nível da inundação seria, em vez de ser 3, 4, 5, 6 metros, seria 10? Esse muro não atinge toda a cidade. Ele circunda a cidade do norte, onde ele protege contra a invasão das águas do Gravataí, que é um dos afluentes do Guaíba, circunda a cidade pelo centro, desce para o sul, pela beira do rio, sempre, e vai até o morro chamado Morro da Assunção, né? E depois do Morro da Assunção, não tem esse sistema. Então, ele não pega toda a cidade. Então, aquela região não tem sistema de proteção. O sistema, se você tem uma barreira bem fechada, bem mantida, passa água? Não passa, né? Não passa. Não está passando água nos diques, não está passando água no muro, está passando água pelas comportas, tanto as externas como as junto à casa de bombas. É isso. E as bombas estão paradas, não conseguindo bombear. Então, bom, mas aí você vai dizer, não, mas espera aí um pouquinho, não tem nenhum sistema perfeito no planeta, eu sei, mas vamos dizer que tenha ocorrido, digamos, problemas com uma comporta ou duas, você vai lá com mergulhadores, ou antes que sejam necessários mergulhadores, e tranca esse vazamento. Portanto, ele podia ser prevenido antes e durante. E nós não teríamos, não sei, talvez nem 10% da inundação que tivemos. Perfeito. Mauro, eu acho que é importante falar um aspecto, o Vicente explica isso de uma forma muito didática, mas para o pessoal poder perceber assim, que uma parte da cidade, a água não entrou porque passou por cima do dique. Os diques, em uma parte da cidade, ele é formado pelas avenidas, pelas vias de acesso à cidade. Em cima do dique está a avenida. Não foi por cima dessa avenida que passou, no caso, em boa parte da cidade, mas a água voltou pelo sistema de canalização de esgoto, porque faltaram as bombas que deveriam fazer com que a água continuasse sendo colocada para fora, né? E além da água, então, que choveu na cidade, veio de dentro do Guaíba para dentro dela, saindo pelo esgoto, saindo pelos bueiros da cidade. É dali que vem a água que encheu a cidade, de dentro dos bueiros para fora, em frente da casa das pessoas. Então, por isso que o Vicente destaca tanto que as comportas e as casas de bomba funcionando teriam um papel, mas elas realmente não estavam funcionando. E, de uma certa forma, também fica... A negligência está, porque quantas vezes nós falamos, toda a cidade, técnicos, nós mesmos, comunidade, falamos que era preciso que a cidade tivesse geradores, Vicente. Quantas vezes faltou água porque não tinha gerador para entregar água? Durante o ano passado, por exemplo, em janeiro desse ano também, em fevereiro. E, no entanto, a cidade também não tinha geradores agora, né? Então, os geradores que pudessem fazer funcionar essas bombas, se fosse cortada a energia elétrica, por motivo de precaução, para um cuidado extra de não eletrificação da água. Então, medidas técnicas, eu escuto o Vicente, escuto os engenheiros, escuto técnicos, e vejo que estes técnicos em engenharia, a área de engenharia tem as medidas técnicas, mas a opção gerencial e política de desmonte da estrutura pública de Porto Alegre, de prevenção a essas inundações e de tratamento e atendimento do tema saneamento básico, é realmente algo que, ao longo dos últimos anos, o descuido e o abandono foi muito grave. Por isso que é tão mais difícil na hora da crise.
Maria do Rosário, aparentemente não haverá responsabilização administrativa nem política. Não estamos nem falando de Eduardo Leite, nosso tema hoje é mais Porto Alegre, do prefeito Sebastião Mello, né? Ele é o Tribunal de Justiça. Não afastou. Eu vi, entrou-se com pedido de impeachment na Câmara, mas eles têm 2/3 da Câmara, né? A direita e a extrema-direita. Então, olha, como é que você vê esse cenário da responsabilização? Mauro, eu vejo que a responsabilidade de tudo isso que está acontecendo, a responsabilidade política, a responsabilidade de em todas as esferas, será analisada ao longo do próximo período e talvez por largo período. Política, nesse atual período, já está sendo discutida, e nas demais esferas, ao longo de todo o próximo período. Mas eu estou muito focada, neste momento, nas propostas emergenciais que nós precisamos colocar em prática para resolver esses problemas cotidianos da população, que está em meio à água, que está em meio à destruição, e, ao mesmo tempo, no próprio projeto de reconstrução. O ministro Paulo Pimenta assumiu essa pasta que o presidente Lula criou. Tem sido muito importante a presença do governo federal aqui no Estado para apresentar soluções concretas, apoiar os gestores, em que pese a gente perceber que a responsabilidade não sai das mãos de quem é o gestor local com resolver os problemas concretos. E agora, por exemplo, nós estamos com toda uma região, eu diria que a área com maior número de empreendimentos da cidade também. Cafeterias, restaurantes, hotéis, além da parte mais pesada, industrial, que ainda existe, ou de serviços mesmo, logística, toda ela foi afetada gravemente. Criar caminhos econômicos para a sustentação e para que esse segmento se reerga, para manter o número de empregos e apoiar a população, é fundamental. É fundamental o tema da assistência. O presidente Lula se comprometeu com as moradias. Mas, veja, para que a população acesse os R$ 5.100 que estão sendo disponibilizados pelo governo federal para quem tem sua casa dentro da área de alagamento, a prefeitura municipal de cada cidade precisa apresentar ao governo o quadrilátero, o desenho, o nome das ruas que foram atingidas por enchentes, para justamente o morador daquela rua, daquela moradia, chegar na Caixa Econômica Federal, cadastrar-se e receber esses 5.100 para a recuperação básica que ele precisa para a retomada. Isto, até o momento, nós estamos monitorando, mas não temos ainda a informação que eu gostaria de ter aqui, de que, de fato, todas as prefeituras, a Prefeitura de Porto Alegre, já tenha registrado devidamente estas regiões para que as pessoas possam acessar os R$ 5.100. Todos os benefícios, não é a palavra, mas cada possibilidade de levantar a cabeça que o presidente Lula está criando, seja para o pequeno empreendimento, para o restaurante, para a loja, para pequenas e médias que estão colocadas nesses lugares. Veja, nós não temos aeroporto, não temos funcionamento da rodoviária, e os dois atingidos centralmente, pois nessa região não temos estradas, os hotéis ficarão vazios. Como é que nós vamos fazer essa acolhida? Nós ainda temos um grande número de pessoas em abrigos, pessoas idosas, crianças. Não há, até o momento, segurança da existência. E isso me causa assim, uma tristeza e uma indignação pela morosidade que há para fazer-se um cadastro adequado das necessidades das pessoas que estão nos abrigos, que estão em casas de família. Mas ainda bem, por outro lado, nós temos cozinhas solidárias, nós temos pessoas participando, tivemos e temos voluntários, mas há um momento em que os voluntários também têm que dar conta da sua própria vida, e o Estado, a Prefeitura, o governo estadual e o governo federal têm que realizar as ações. E essas ações estão aguardando medidas a serem tomadas no plano municipal, que estão bastante atrasadas. O fato é que o cenário que a gente vê aqui, pelo menos à distância, é de um colapso da administração municipal de Porto Alegre, né? Ela está colapsada. Você vê lá,
né? O prefeito não sabe para que lado vai. Hora manda o pessoal sair da cidade, hora manda voltar, hora manda botar saco com areia no lugar para tentar impedir, hora... É um norteamento completo. Mauro, a palavra que tu usaste é essa, colapso. Este colapso está sendo sentido, é sofrido pela população. O que eu quero destacar, como um alerta e uma reflexão, sobretudo em diálogo com a nossa cidade, é que um colapso dessas proporções acontece de um lado, por toda a gravidade do momento, pela falta de manutenção, tudo isso que traz as águas, mas acontece também porque a estrutura pública de servidores, capacidade técnica, fiscalização, atendimento, essa estrutura de servidores, tudo isso foi desmontada ao longo dos últimos anos e substituída por uma visão de, digamos assim, prefeitura mínima, né? Prefeitura de propaganda, que não tinha efetivamente mais condições cotidianas de atender a população. Quando tu terceirizas tudo, entregas tudo, sempre transfere a responsabilidade para os outros, na hora que tu precisa mais exercer a tua responsabilidade, não há mais equipes, não há mais máquinas, não há mais capacidade instalada, não há equipe de alerta, não há equipe para atendimento. Isso em cada área da cidade, a gente tristemente vê o abandono, e o abandono resulta em perda da qualidade de vida e de respeito ao cidadão e à cidadã. E aí é um aspecto, Maria do Rosário, Vicente, que é o pacto do silêncio. Porque pacto do silêncio e da solidariedade entre os criminosos. Porque é isso. O que você está descrevendo, Maria do Rosário, é o projeto neoliberal ou o projeto ultraliberal. Então, esse não é o projeto apenas do Sebastião Mello, do Bolsonaro, do Leite. É o projeto da RBS, é o projeto da Globo, é o projeto do Centrão, é o projeto de todo mundo que quer demolir o Estado. Então, chega nessa hora, as responsabilidades não são cobradas por pacto de silêncio, porque, afinal, está todo mundo de acordo. O que caminha contra este pacto do silêncio, então, seria uma alternativa progressista, de esquerda, de uma solução que recupere a prefeitura, que recupere a administração pública em São Paulo, em Porto Alegre, desculpa, e a sua pré-candidatura à prefeitura me parece ter este símbolo. A notícia que eu tenho conversado aqui com outras forças políticas do Estado, há uma grande unificação ao redor do seu nome, né? PSOL, PCdoB, PV, PSB, eu não sei, o PSB não sei, mas há uma grande unificação para ser uma candidatura de esquerda que confronte essa gestão neoliberal da prefeitura. Eles vinham com um grau grande de controle político aí sobre Porto Alegre. Você acha que esta catástrofe abre espaço para mudar isso, para que a população reassuma o controle da cidade e a recupere desse colapso? Você tem outras palavras, você tem chance de se eleger. Frase, levantar a bola para ti, Rosário. Bom, você falou, né, direita, extrema-direita, mas também tem um movimento muito apoiado pela Globo, pela Fiesp. Como é que era que eles chamavam desse início? Brasil Democrático, alguma coisa assim. Que é nem Lula, nem Bolsonaro, temos que acabar com isso, né? Precisamos da dita terceira via. Né? Bom, essa terceira via nunca se constituiu, e, na minha opinião, por uma razão muito simples. Os partidos de esquerda e centro-esquerda sabem que têm propostas claras e têm um apoio consolidado, não sei, 20% a 30% da população. Né? E por que esse centro não se forma? Porque teria que migrar para lá o bolsonarismo. E ele não vai migrar porque o bolsonarismo é o bolsonarismo. Né? Não tem... quando tem propostas, são propostas destrutivas, que ferem o interesse público, etc., etc. e tal. Então, Rosário, aliás, eu falo isso até porque em Porto Alegre agora começou um papo de terceira via de novo, né? Como o Mello está sendo bombardeado pela sua péssima gestão, né? Não somos nós que estamos bombardeando o Mello, é ele mesmo se bombardeando pela sua péssima gestão. Começou de novo esse papo de terceira via.
Em todos os momentos, Mauro e Vicente, nós nos colocamos à disposição de contribuir com a nossa cidade e com o nosso estado. No momento mais duro, em que as pessoas estavam saindo de casa da pior maneira possível, com a roupa do corpo, carregando filhos, ali a gente estava junto, procurando, criando formas de apoio. No momento que sucede a esse, ou até ao mesmo tempo, na solidariedade, verificando a organização dos abrigos, ajudando no que nós podíamos. E, sobretudo, no âmbito da esfera pública que a gente atua. No meu caso, como deputada federal, aprovando projetos, aprovei agora na Câmara dos Deputados a isenção do IPI para a linha branca, para a geladeira, fogão, para as pessoas que são atingidas pelas enchentes aqui no Rio Grande do Sul. Estamos tentando, de todas as formas, aprovar uma lei que deixe mais claro, nítido, o tema da recuperação das matas ciliares, os temas, recuperar até do Código Ambiental aspectos importantes que a gente precisa para o próximo período, conversado muito com pessoas. Então, nós somos aqueles que, na hora difícil, não ficamos fazendo disputa, não fazemos nenhuma disputa na hora difícil. Eu, várias vezes, estive com o prefeito e me coloquei à disposição para ajudar o que ele precisasse, e naquilo que ele precisar, eu estou à disposição para ajudar. Mas, sem dúvida, nós temos a responsabilidade de fazer uma reflexão sobre o momento que nós estamos vivendo, porque eu fui percebendo a cada momento, na vida concreta, que a destruição da máquina pública da cidade, esse modelo de gestão, compromete a capacidade de reação nesse momento mais difícil. Compromete a capacidade de salvar as pessoas, de atendê-las, de acolhê-las e de reconstruir a cidade. Então, a reconstrução da cidade não poderá se dar sem considerar a dimensão estratégica dos temas ambientais. Nós não vamos mais poder negligenciar o tema ambiental. Vai ter que estar na linha de frente, intermediando, intermeio de tudo que existe a dimensão ambiental. Temos que ter um projeto integrado de saneamento, um projeto que trabalhe a questão da destinação dos resíduos, a questão do saneamento em si, da capacidade instalada de tratamento, de recolhimento do pluvial, de tratamento daquilo que vem, que está sendo jogado dentro dos arroios e do próprio Guaíba. Precisamos recuperar esses diques internos, trabalhar as áreas de risco das áreas elevadas, pensar a regularização fundiária junto com isso. Então, o modelo que é de gestão atual não dá conta disso. É preciso trazer capacidade técnica para fazer uma cidade ecologicamente, ambientalmente estruturada para que nunca mais isso aconteça na nossa cidade e a recuperação da qualidade de vida signifique algo mais seguro, porque não estamos seguros com uma gestão que destrói a coisa pública. Eu sei que preciso encerrar com vocês, ambos têm compromisso agora, daqui a 5 minutos, mas não queria encerrar, deputada e Vicente, vocês têm falado de um assunto que tem uma incidência local, mas que é de âmbito nacional, contigo, Maria do Rosário. A gente assistiu de coração partido essas últimas semanas as seguidas denúncias de assédio e estupros contra mulheres e meninas nos abrigos. Esse fim de semana conversei com uma amiga que está na linha de frente aí, que disse que a situação dos abrigos está ficando cada dia pior, porque quem tem como se virar de algum jeito saiu do abrigo, foi para casa de parente, se virou. Agora, quem está ficando nos abrigos são os mais pobres, né? São os últimos da sociedade. E aí você começa a ter também um abandono do poder público no suporte desses abrigos, né? Especialmente a prefeitura e o governo do estado. Então, é uma situação meio desesperadora. E aí, junto isso com um tema nacional, que é a questão das mulheres. A gente viu hoje, o que está acontecendo no país é inacreditável, né? Hoje a Mônica Bergamo deu essa notícia, e é um cenário que a gente está vindo o tempo inteiro. O aborto legal no país não é obedecido, a lei não é obedecida, né? Uma mulher em São Paulo, agora, isso está acontecendo toda semana. Teve o aborto legal dela negado em 3 hospitais e obrigada a se submeter a essa verdadeira tortura, né, que ouviu o batimento do coração do bebê para dizer para ela que ela não pode abortar. Nós tivemos, agora em 2023,
12.500 meninas, mães aqui no Brasil, porque o direito ao aborto é negado a elas, o aborto legal é negado a elas. É uma crise dramática, a violência que recai sobre as mulheres é de uma dramaticidade muito grande, né, Maria do Rosário? E aí, agudizado por essa situação dos abrigos. Permita despedir-me, Mauro. Alegria na tua presença. Obrigado. Mas só para dizer o seguinte, em 1945, a Alemanha estava arrasada, não só materialmente, como psicologicamente tudo. Ela se reconstruiu muito rápido, é a terceira economia do mundo, nós faremos igual ou melhor. Legal. Obrigado, Vicente. Prazer te conhecer. Muito bem, Vicente. Muito obrigada. Passando esperança também para a gente, porque tem, né? Tem soluções técnicas, tem soluções políticas e a gente precisa ter esperança. Gente, de fato, a gente tem acompanhado essa situação das meninas e mulheres nos abrigos. Foi criado um protocolo específico por movimentos muito forte, muito importante, o Ministério das Mulheres acompanhando aqui no Rio Grande do Sul. O protocolo foi criado aqui no Rio Grande do Sul para o atendimento a mulheres e meninas. E também, depois dessas denúncias e identificação da violência sexual contra mulheres e meninas e crianças, é triste demais, é de muita indignação, um momento como esse, ainda existir uma condição de tal perversidade. Certamente que os casos identificados foram responsabilizados devidamente, foram registrados como uma questão de proteção das crianças e das mulheres e responsabilizados pelos atos, os criminosos. Agora, ao mesmo tempo, eu quero referir aqui que as mulheres do Rio Grande do Sul se mobilizaram rapidamente para procurar atender as mulheres abrigadas e as crianças, e foram criadas também abrigos específicos para mulheres e crianças, que não é fácil também, foram criadas pela sociedade, e há algo que é preciso ser dito, é que mesmo que um abrigo seja criado pela sociedade, por alguém, por uma entidade, a responsabilidade pública com este abrigo permanece existindo. Eu digo isso porque o Ministério do Desenvolvimento Social repassa recursos para as prefeituras municipais para a manutenção dos abrigos. E esses recursos precisam chegar nas pessoas que estão abrigadas, para a situação emergencial que elas estão vivendo. O MDS tem feito um trabalho muito dedicado, seja no repasse de recursos, seja na orientação. Eu tenho uma avaliação de que falta na cidade, e em várias cidades, assistentes sociais no atendimento, porque também este segmento foi diminuindo a sua condição de trabalho no último período. No caso da FASC, em Porto Alegre, ela já vinha de uma crise muito grave com a demissão do próprio secretário de Assistência Social, depois da situação da Pousada Garoa, que foi aquela triste situação de 10 pessoas em situação de rua, que uma semana antes dos alagamentos morreram queimadas, encurraladas dentro de uma pousada, pessoas que estavam ali colocadas pelo poder público, e isso tudo já mostrava a fragilidade da política de assistência social da cidade, pois o secretário municipal se demitiu, não permaneceu, e nós temos uma situação muito difícil, apesar do esforço dos servidores municipais da FASC e da própria comunidade, mas a assistência social é necessária porque ela é que faz o mapeamento das famílias, ela é que verifica de onde vêm as famílias, e ela está na base, nesse momento, para o atendimento de onde é que vêm as crianças para retornarem à escola, de onde é que estão os idosos, qual é a referência de assistência e de saúde, e quem tem documentos, não tem documentos, que trabalho tem, não tem trabalho, para o atendimento integral das pessoas. Eu vejo que hoje esse recurso do MDS precisa ser avaliado se ele está chegando nesses abrigos e, sobretudo, para o atendimento de mulheres e meninas, que é algo essencial. É importante dizer que os casos identificados no Rio Grande do Sul, pelas informações que tive, foram, vejam bem, de situações mesmo dentro de abrigos intrafamiliares.
Então, pessoas da mesma família abusando das suas crianças, Sim. agredindo e abusando e violentando mulheres, o que mostra, gente, o grau de degeneração e violência contra a mulher e contra crianças que nós vivemos, que mesmo num ambiente público, isso tem lugar. E aí as pessoas do entorno denunciaram, apoiaram e protegeram essas mulheres e crianças que agora se encontram em abrigos separados para a proteção, não só essas atingidas, mas outras que têm medida protetiva ou que têm situações de risco em potencial. Terrível. Bom, deputada federal Maria do Rosário, PT do Rio Grande do Sul, estamos aqui disponíveis, abertos. O Rio Grande do Sul está sendo um tema prioritário para nós, está sendo um tema prioritário para todo o país nesse momento, que Porto Alegre e Rio Grande do Sul conseguiu se recuperar o mais breve possível desta tragédia. Vamos acompanhando aí, parabéns pela trajetória, jornada histórica, atual, presente e futura em Porto Alegre. Obrigado. Muito obrigada, Mauro. Um abraço a todo mundo da Fórum. Obrigada ao Brasil por tudo que está fazendo com a gente. E ao Rio Grande também, que se mantém firme, que está unido e que também constrói, como sempre, caminhos de transformação. Forte abraço. Obrigada. Tchau. Um abraço.